Mais uma reunião finalizada entre a diretoria do Flamengo e a diretoria do Red Bull Bragantino pela negociação da contratação do zagueiro Léo Ortiz. Eu vou trazer todos os detalhes para vocês, como ficou o andamento dessa negociação, porque, mano, é uma novela que se arrasta. Tem reunião acontecendo, sim, tá? Inclusive ontem aconteceu mais uma reunião. Marcos Braz já está no Rio de Janeiro. A princípio, a informação que temos é que Bruno Spindel ficou em São Paulo. Vamos falar sobre isso. Inclusive, né, o Red Bull tem um jogo importante pela frente, que agora é contra o Botafogo. A gente vai falar sobre isso. O Botafogo venceu o Aurora ontem, e já avançou e enfrenta o Red Bull Bragantino. O Renan Moura trouxe até aqui os detalhes sobre essa reunião entre Flamengo e Red Bull Bragantino. Eu vou trazer para vocês. Vou falar também sobre a situação envolvendo o interesse do Flamengo na renovação do técnico Tite. Porque o Flamengo já pensa em renovar com o técnico Tite. Já começa a sair esses rumores. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre a renovação de Gabriel Barbosa, que pode acontecer se caso o Gabigol estiver de acordo com os modos que o Flamengo está pronto para oferecer ao atacante Gabigol. E o único dirigente dentro do Flamengo hoje que é entusiasta na renovação de Gabigol e vem aí tentando convencer o presidente Rodolfo Landim. Eu vou trazer todos os detalhes para você e vou falar também sobre o próximo jogo do nosso Mengão Queridão, Flamengo e Madureira, neste próximo sábado. É isso mesmo, a última rodada da Taça Guanabara. Lembrando que amanhã tem convocação, hein? Convocação para a seleção brasileira. E essa convocação é esperada, porque pode sim, né, jogadores do Flamengo serem convocados pelo técnico Dorival Júnior para a seleção brasileira. Sem contar com as outras convocações, né, com as outras seleções, uruguaia, a seleção, né, chilena e a seleção argentina, que também segue numa expectativa aí do torcedor rubro-negro. Então não perde nada, já cola comigo, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixa teu like marotaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Deixa eu trazer aqui uma informação importante, rapaz. Eu vou falar para vocês: o Nova Iguaçu goleou o Itabuna da Bahia por 8-0. 8-0 lá na casa dos caras. O Nova Iguaçu, que vem forte, já está classificado para as semifinais do Campeonato Carioca e agora enfrenta o Internacional na próxima fase da Copa do Brasil. 8-0 para cima do Itabuna. Parabéns aí ao Nova Iguaçu, né, por esse começo de 2024 brilhante que vem fazendo aí a equipe do Nova Iguaçu, que já está, como eu já mencionei, classificado para as semifinais do Campeonato Carioca e já tem datas definidas, né, para acontecer as semifinais do Campeonato Carioca. Nos dias 9 e 10, o jogo de ida, e nos dias 16 e 17, o jogo da volta. Dia 31 de março, acontece o primeiro jogo da final, e no dia 7 de abril, o jogo da volta da decisão do Campeonato Carioca. Tá aí, né, o Nova Iguaçu arrebentando. No próximo sábado tem Mengão. Próximo sábado tem Mengão Queridão, Flamengo e Madureira pela 11ª e última rodada da Taça Guanabara. Flamengo ganhou um empate. O Flamengo, na verdade, já carimbou nesse título aí simbólico da Taça Guanabara. Vamos ser sinceros. O Flamengo já carimbou o título da Taça Guanabara. E para o jogo contra o Madureira, no próximo sábado, a tendência é que o técnico Tite leve a campo um time alternativo, um time mesclado, um time misto, né, para dar mais oportunidades aos jovens, a jogadores que não vêm tendo oportunidades e com certeza para poder aí, né, os jogadores poder ganhar mais experiência, porque vai precisar lá na frente desses jogadores. Então, mesmo assim, não, independentemente da partida, se é contra o Madureira ou não, o Tite deve levar sim um time alternativo para essa partida. Lembrando que Alan já voltou a treinar normalmente com o elenco do Flamengo. O Flamengo treina hoje às 4 horas da tarde, treina amanhã nessa sexta-feira às 9 horas da manhã e no sábado acontece a partida às 4 horas da tarde, Flamengo e Madureira no Maracanã. Lembrando aqui
um detalhe importante, como o Nova Iguaçu está classificado para as semifinais, tá aí Flamengo, Fluminense, Nova Iguaçu. A última vaga vai ficar aí na disputa. Quem entra com a última vaga? Vasco ou Botafogo. O Botafogo ontem venceu, né, o Aurora pela primeira fase da pré-Libertadores da América e passou. Na próxima quarta-feira enfrenta o Red Bull Bragantino. Então tá aí, o Botafogo promete aí vir mais forte. Se vocês acham quem passa aí, Botafogo ou Vasco? Fica à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. Bom, mudando de assunto, vamos falar sobre a situação envolvendo a renovação de Gabriel Barbosa. Daqui a pouco eu falo sobre a reunião que aconteceu entre as diretorias de Flamengo e Red Bull Bragantino nas negociações pela chegada do zagueiro Léo Ortiz. Mas a renovação de Gabigol é um assunto importante que a gente precisa atualizar aqui para vocês. É o seguinte, o Flamengo não tem essa, né, ideia, não pensa em vender o Gabigol. Até porque o Gabigol assina um pré-contrato no meio do ano. Nesse exato momento, cara, nenhum clube vai querer pagar 17 milhões de euros, 91 milhões de reais, 90 milhões de reais, vamos arredondar aqui, 90 milhões de reais, para contratar o jogador, sabendo que a partir de julho já pode assinar um pré-contrato sem custos, né? E o Flamengo liberar o Gabigol hoje, já de imediato agora no meio do ano, o clube que quiser comprar o Gabigol, lembrando, olha só como funciona, Flamengo assinando um pré-contrato, o Gabigol assinando um pré-contrato, perdão, o Gabigol assinando um pré-contrato no meio do ano, o Gabigol só deixa o clube no final do ano, mas de forma totalmente grátis. O clube que adquiriu o Gabriel Barbosa vai ter uma vantagem muito boa. Por outro lado, se o clube quiser antecipar a ida do jogador para o tal X clube que tiver interessado, vai ter que pagar uma compensaçãozinha financeira. E qual seria essa compensação financeira? 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões no máximo? Então o Flamengo não vê viável, né, liberar o Gabigol dessa forma. Se não renovar, é melhor ficar com o jogador até o final da temporada ou talvez renovar o contrato do Gabigol. O Flamengo já tem desejo sim, tá, de renovar o contrato do Gabigol, mas não nos mesmos modos da última negociação. Por exemplo, com 5 anos de contrato, né, 5 anos de contrato e um aumento salarial. O Flamengo vai abrir uma nova negociação com Camisa 10 e seus representantes. A ideia do Flamengo é que o Gabigol aceite, né, os valores menor, ou seja, um tempo de contrato também menor, por exemplo, 2, 3 anos, né, e não com essa valorização absurda. O Gabigol hoje já recebe mais de 2 milhões por mês de salário no Flamengo. Então, realmente não seria viável a diretoria. Hoje, o único que realmente vem tentando aí a renovação de Gabigol, que é favorável a essa renovação de Gabigol, é o vice-presidente de futebol Marcos Braz. Parece até mentira, né? Porque a gente já viu alguns rumores lá atrás de Gabigol e Marcos Braz, né, se bicando, mas é o único que quer a renovação de Gabigol. E com isso vem conversando com o presidente Rodolfo Landim. Mas sabe por quê? Porque o Gabigol é o atleta que mais traz renda em termos de marketing dentro do clube para o Flamengo. Então o Flamengo perder o Gabigol para um rival, vamos dar um exemplo, né? O Corinthians. O dinheiro que o Gabigol hoje traz aos cofres do Flamengo seria aí no caso para o Corinthians fechando, por exemplo, com a equipe paulista. E o Gabigol a gente sabe, né? Esse negócio de Gabigol aí, o cara traz dinheiro para os cofres do Flamengo. Tem um marketing absurdo. E o Marcos Braz sabe muito bem disso. Já vem tentando convencer o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. O que você acha sobre essa situação? Mesmo aí, né, com os modos diferentes da última negociação, a valorização salarial não travada. Vamos dar um exemplo. Não existe sem valorização salarial e com um tempo de contrato menor. Realmente seria bom para o Gabigol? Fica à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Por se falar em renovação, o Flamengo comemora a boa fase com o técnico Tite e quer renovar com o treinador a longo prazo. Atualmente, o contrato de Tite é válido até dezembro de 2024 e o clube já sinalizou
o interesse ao técnico em estender o vínculo. Olha só, hein? Notícia que foi trazida do Globo Esporte. É o seguinte, nação, o que o Flamengo quer realmente com essa movimentação sobre uma possível renovação do técnico Tite? O contrato do Tite vai até o final de 2024, beleza. Mas vamos esperar, né? Será que não está querendo aí iludir o técnico Tite? Porque essa diretoria, eu vou falar para vocês, hein? É baita sacanagem, hein? Quando se trata de reforços, o Tite aí não está muito bem satisfeito quando a parte é jogadores que o Tite pediu, a gente sabe disso, tá? Então o Flamengo aí já vem aí com essa conversa, renovação, o Tite vai ficar puro bobo. Vamos esperar o Tite trazer uma Libertadores, uma Copa do Brasil ou quem sabe um Brasileirão. Aí sim a gente pensa e o Tite em 2025 continua arrebentando. Então vamos ver, mas eu acho que ainda é cedo, na minha opinião. O que você acha? Fica à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. Mudando de assunto, vamos falar sobre a situação envolvendo o Léo Ortiz. Ontem aconteceu uma reunião entre as diretorias de Flamengo e Red Bull Bragantino. Lembrando que o técnico Tite, começou a pressionar a diretoria do Flamengo por reforços. O Tite pede a contratação do zagueiro, mais precisamente a de Léo Ortiz, e mais um ponta direita. Na última segunda-feira aconteceu uma reunião entre a diretoria do Flamengo e o técnico Tite, o departamento de futebol e o treinador e sua comissão técnica. Com isso, na terça-feira, Rodolfo Landim enviou Marcos Braz e Bruno Spindel ao São Paulo. Ontem, na quarta-feira, aconteceu a reunião. Marcos Braz, Bruno Spindel e a diretoria do Red Bull Bragantino. A informação que foi trazida, inclusive, aqui por Renan Moura, que é o seguinte: a reunião entre os dirigentes do Flamengo e Red Bull Bragantino foi positiva e a negociação caminha bem pelo zagueiro Léo Ortiz. O jogador é um desejo de Tite. Na janela do meio do ano, o Flamengo deve intensificar a procura por um ponta direita. É o que eu falei. Ao menos nessa janela que se fecha no próximo dia 7, na próxima quinta-feira, só tem 7 dias agora para o Flamengo fechar a contratação de Léo Ortiz, deve concretizar ao menos a contratação de Léo Ortiz, porque o ponta direita deve ficar de fato aí para a janela do meio do ano. A informação foi trazida também na página Jornal do Flamengo, que diz o seguinte: conversei com uma pessoa ligada ao Flamengo para saber se eles acreditam que vão conseguir convencer o Bragantino e a vender o zagueiro Léo Ortiz para o mais querido. E a resposta foi: acredito que somos competentes nisso. Vamos aguardar para ver. A negociação continua, disse aí, Então vamos ver o que deve acontecer. Foi uma negociação positiva, uma reunião que saiu de forma positiva para ambas as partes, mas de fato ainda o martelo não foi batido, Não foi batido. Então vamos ver o que deve acontecer. Lembrando que na próxima quarta-feira, o Red Bull tem um jogo importante, a primeira partida da terceira rodada da pré-Libertadores da América. Olha só, hein? Bragantino e Botafogo. Botafogo que venceu o Aurora no Newton Santos na noite dessa última quarta-feira por 2-0, avançou. O Red Bull que venceu o Águilas na última terça-feira nas penalidades, avançou e os dois se enfrentam na próxima quarta-feira. Então vamos aguardar aí, o que deve acontecer daqui para lá. Bragantino quer entrar de vez na Libertadores. Essa é a última fase, terceira e última fase, para poder entrar na fase de grupos. Lembrando que esses jogos são da pré-Libertadores, Red Bull e Botafogo. Diferente do Flamengo, que já está na fase de grupos, que no próximo dia 18 já acontece o sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Por se falar em sorteio da fase de grupos, amanhã tem convocação para a seleção brasileira, Esse vídeo está ficando longo, mas informações importantes que a gente tem que passar para vocês. Amanhã tem convocação para a seleção brasileira, a primeira convocação do técnico Dorival Júnior. Ou seja, pode surgir aí alguns nomes do Flamengo sendo convocados. Nesse exato momento existe de 4 a 5 jogadores sendo observados pela CBF, mais precisamente pelo scout de Dorival Júnior, para poder fazer a sua convocação. Dorival Júnior recentemente já deixou claro, já tem de 50 a 55 nomes já basicamente na pré-lista. Então vamos ver a lista oficial amanhã de Dorival Júnior, vai
anunciar. Será que o Everton Cebolinha vai ser convocado? Pedro, Léo Pereira, Fabrício, Bruno? Não sei não, hein? Vamos ver o que deve acontecer amanhã. E é claro que a gente vai seguir focado com tudo para deixar você sempre muito bem atualizado. Por isso que é muito importante você estar inscrito no nosso canal. Confere se está inscrito, confere se não está ativo. Se não tiver, dá essa moral pra gente. Inscreve no canal, ativa o sino, deixa teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Valeu, forte abraço, até mais, saudações rubro-negras.